Mas é interessante você ter falado a respeito desse ponto sobre o crédito social, né? Porque tem muita gente que fala assim, eles não vão proibir a população de comer Não. carne, eles não vão proibir a população de fazer certas coisas. E eu penso que o crédito social, ele de fato pode funcionar em alguns aspectos para evitar a proibição. Então vai ser uma proibição ao mesmo tempo que não há proibição. Então o que acontece? A pessoa ela atravessa fora da faixa, ela perde uns pontinhos lá no score dela. Ela talvez não seja multada por aquilo, né? Mas na China já tem esse negócio, né? Tem as câmeras lá com identificação facial, Uhum. enfim, a pessoa atravessa fora da faixa, onde tem câmera com identificação, por consequência aquela pessoa já perde ponto no score dela. Daí vai indo um conjunto de coisas. Daí chega o momento em que a gente vai ter a CBDC, que é a moeda digital, a moeda estatal, a cripto estatal centralizada, né? Se bem que se é centralizado não é cripto. Então, o que vai acontecer? Eu penso a pessoa, ela, de repente, vai comprar carne, que tem um registro específico no mercado, e aquilo, a carne vai ter para vender em alguns lugares específicos. Mas a aquisição daquele produto pode fazer o score social da pessoa cair. E até então se fala, não, beleza, e daí? O score social da pessoa caiu. E daí, quando ela vai comprar uma casa, pode ser que determinadas regiões só vendam casa para quem tem um score social acima do número X. Ou então, quem tem a partir do número X paga bem mais barato. Ou então, abaixo de um determinado número, a pessoa não pode nem andar de ônibus. Tem um episódio do Black Mirror que todo mundo fica o tempo todo com um aplicativo, como se fosse um Instagram. Então você mira o celular para a pessoa, ele já identifica a pessoa e você dá uma quantidade de estrelas, né? Então a pessoa, ela vive o tempo todo em função de ser bem avaliada pelas pessoas. E inclusive existem festas que as pessoas só gostam de convidar quem tem um determinado número de estrelas para obter um score maior. E daí, com isso, essa pessoa, no fim das contas, acaba não conseguindo várias coisas, acaba se aproximando de pessoas que têm um score baixo, ela, por um acaso do destino, tudo dá errado para ela e ela acaba ficando com um score baixo. Então ela perde a liberdade de andar de ônibus, ela perde a liberdade de andar de avião, as pessoas que estão próximas a ela se afastam. Então, eu não penso que talvez a gente vá chegar a esse extremo, mas, Tomara. como diz um amigo meu, que a gente chama que ele não é o brabo, mas ele é o amigo do brabo, né? O Temístocles, ele fala que a China é uma espécie de tubo de ensaio para aquilo que querem implantar no mundo. Então, esse tipo de score social é uma coisa que faz muito sentido haver, mesmo que seja uma versão mais light no resto do mundo, mas começa a ter isso. Igual, por exemplo, esse passe sanitário, né? Então, pode ser que amanhã ou depois venha uma lei que fala assim, ó, shopping center especificamente não pode entrar sem o passe, né? E o interessante é até o discurso que eles colocam em relação... Só fazendo um adendo, Ah, é que se o passe ele for o passe, ou então o controle não, né? O crédito social foi implantado de maneira voluntária por algum ente privado, beleza, eu não vejo nenhum problema. Tipo, se o dono da propriedade privada quer impor regras dentro do seu espaço privado, não coagindo ninguém fora daquele espaço, não sendo algo implantado por meio de um governo. Beleza, aí eu concordo. Agora, a partir do momento que um ente estatal, governamental, fala, olha, vai ter que todo mundo seguir esse crédito social, esse tipo de controle, esse controle social, aí eu já vejo problema com isso. Você então, mas entendeu? aí é que tá, Rodrigo. Jefferson, muito obrigado por estar aqui na live com a gente. Jefferson, do canal Jeff Beat, pessoal. Mas então, eu vejo que talvez até o Estado não obrigue o. Assim, eu penso que vai obrigar, mas uma alternativa a isso seria novamente você meter o mesmo score social baseado em empresa. Empresas que seguem determinados critérios têm isenção nos impostos. É a mesma coisa como, por exemplo, você fazer a contratação por cotas. Hoje a empresa ela contrata quem ela quiser. A empresa ela Eu contrata o entendi. funcionário que achar melhor. Porém, a empresa que
porventura vier cumprir cota de pessoas com deficiência, não sei se já tem cota baseado em cor de pele ou etnia, alguma coisa nesse sentido, ou opção sexual, eu não sei se tem, mas se tiver, as empresas vão fazer questão de cumprir para ter redução nos impostos. Então eu vejo aí que existem dois caminhos: a obrigatoriedade, que é o que pode acontecer. E assim, os dois na verdade são bem plausíveis, né? Então talvez a gente tenha obrigações mais generalizadas que venham a, de fato, obrigar alguns critérios para as empresas e obrigações difundidas de forma não tão tangíveis assim, ou mais abstratas, Eu talvez. entendi o que você quis dizer, mas assim, eu falo que mesmo sendo um benefício ou uma punição, ela não tem que vir do Estado. Com Porque é certeza. coercitivo. Se vier de uma empresa, tranquilo. Um exemplo, porque nem todas as empresas vão, se de fato for genuíno, nem todas as empresas vão agir assim. Nos Estados Unidos teve restaurante que disse que era proibido você entrar usando máscara e tomando, e se você tomasse a vacina, era o contrário. Porque lá de fato Cuidado com as existe. palavras aí, hein? Oh, desculpa. Mas então, não, mas eu acho que é Foi mal. plenamente plausível isso, né? Não sei até que ponto talvez seria uma discriminação a pessoa que tomou o negócio, mas é óbvio que eles não iam verificar. E é óbvio que esse ponto da pessoa que foi injetada ou não foi uma espécie de piada que eles fizeram. Em relação à máscara, eu penso que talvez seja verdade, né? Não, mas assim, se os caras quiserem fazer esse controle, o espaço privado é deles. Acho que é válido. Então, aí é que tá. O espaço privado deveria funcionar como a casa da pessoa, Isso. não é mesmo? Ela tem direito de fazer o que quiser, mas esse negócio do score social eu vejo que é algo que faz muito sentido para que haja no Brasil e no mundo isso em breve, né? Porque se a gente for considerar essa influência toda que foi usada para que determinados políticos viessem ao poder, isso que o Elon Musk revelou, esse dinheiro que vazou da FTX e foi parar no bolso de político para a campanha, então tudo isso é muito sério. E as pessoas, elas não se dão conta de que toda essa grana que está rolando, todo esse dinheiro que girou em torno dessa situação é para favorecer um regime muito maior, um regime totalitário, estruturado por camadas e no fim das contas vai se estabelecer esse controle sem as pessoas perceberem. Porque quando a gente fala de o grande reset, controle populacional, o pessoal gosta de... o pessoal até começa a estudar o assunto, mas acha que vai ser igual uma série ou um filme que de repente você dorme e quando você acorda, de repente tá a polícia na rua, os bancos estão pegando fogo e não sei o que, e não é assim. Tudo acontece de forma gradual. O próprio a própria Panda do Coringa 18 foi algo gradual. O Rodrigo e Jefferson, vocês têm noção o que é? Eu falava assim, gente, não tá certo esse negócio de 15 dias, que as pessoas vão trabalhar com as determinadas precauções e tudo mais. Eu tive que ouvir gente da minha família falando assim, você prefere morrer? Você prefere sair na rua e morrer? São só 15 dias! São só 15 dias! Daí eu falei, isso não vai acabar. Daí, o que acontecia? Não, só mais 15 dias. Pô, o pessoal tá reclamando, são só mais 15 dias. Só mais 15 dias. E daí chegou um momento que desde o mais instruído até o mais simples, começou a perceber que tinha algo errado. Começou a perceber que a situação tava muito estranha.